A partir do nível sênior, tu começa a enfrentar um problema novo na carreira. Começar a ver que tu tem bem menos controle sobre algumas decisões da empresa que tu acha que tu teria. Principalmente quando a gente lida num nível mais de definição de feature, planejamento de roadmap, coisas mais alto nível, assim, de guiar um time de desenvolvimento de software. Muita coisa começa a acontecer por impacto e influência de outras pessoas que não estão tão perto do time de desenvolvimento, como comercial, marketing, CS e outras áreas da empresa que não estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de software e produto ali. Então é inegável que a partir do nível sênior tu precisa saber o mínimo sobre gestão de stakeholders. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais, um framework básico assim do que tu precisa começar a fazer para ter mais sucesso nesse alinhamento de expectativas e garantir que as coisas vão andar bem no teu time. Eu sou o Felipe Adamoli, sou sócio da Tech Leads Club, que é uma comunidade que já tem mais de 1.700 membros, sendo eles Dev Seniors, Tech Lead, Staff, Principal, das principais empresas do Brasil e do mundo. E hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco mais com você sobre gestão de stakeholders, que é um tema que aparece com frequência, tanto na comunidade ou nas mentorias que eu dou, de desenvolvedores a partir do nível sênior ali, que começam a perceber que, pô, eles tinham um planejamento do roadmap que estava bem definido, estava sólido, e quando vê, tudo mudava de uma hora para outra, assim. Mudanças bruscas de direção da empresa, da priorização, do que o time deveria fazer, ou até em cenários onde eles acreditam que o time está fazendo entregas muito sólidas, mas isso não é percebido pela empresa como um todo, e eles têm que começar a fazer esse trabalho de melhorar essa percepção. E eu simpatizo muito com esses membros, assim, porque eu tive muita dificuldade com essa parte de gestão de stakeholders, sabe? Acho que talvez seja uma parte que hoje eu fale bastante, com certa propriedade, porque durante o crescimento da minha carreira eu acreditava, principalmente quando eu comecei a entrar em posições de liderança, de mais impacto, assim, que tudo ia ser resolvido no nível squad ali, se a gente, cara, priorizasse as coisas certas, entregasse bem, colocasse para produção, deixasse os usuários felizes, mas principalmente em empresas mais tradicionais, hierárquicas e burocráticas, tem um peso muito grande, assim, desse jogo político e gestão de stakeholders, e não adianta, se tu não entender o mínimo, não souber navegar, principalmente se tu tá em empresas muito grandes, isso vai ter muito impacto nas tuas entregas e também no teu crescimento de carreira. Então, meu objetivo aqui é te compartilhar um framework prático e rápido para tu começar a fazer essa melhor gestão, começando pelo que são stakeholders. E tem uma frase engraçada que eu ouvi uma vez e que ajuda a entender mais ou menos, que é: stakeholders são pessoas que têm muito dinheiro e pouco tempo. Então é uma brincadeira com pessoas principalmente em cargos mais sênior que o teu, mais estratégicos dentro da empresa, seja dentro da própria engenharia, então, por exemplo, um manager, um CTO, ou até de outras áreas, assim, o CEO, um head de marketing, alguém de produto, operações e tal, que são pessoas que, de alguma forma, necessitam do teu entregável e podem impactar a priorização do que tu está fazendo ali. É normalmente em diferentes níveis, cada pessoa vai ter um interesse e uma influência sobre o que tu está fazendo, mas é importante saber que quanto maior a empresa que tu tá, a tendência é que mais pessoas sejam impactadas ou estejam interessadas pelo teu trabalho, e elas podem acabar interferindo nisso se tu não for lá conversar com elas, alinhar as expectativas e garantir que está todo mundo alinhado. Até porque, às vezes, até o jeito que as metas da empresa são definidas podem influenciar nisso, e se, por exemplo, a engenharia tem uma meta dentro do trimestre, eu já passei por esse caso real, assim, que negócio tinha uma meta de geração de receita, e engenharia tinha uma meta de, naquele trimestre, diminuir o número de bugs em produção. Então, o time de negócio estava empurrando de qualquer forma para ter novas releases de produto que eles acreditavam que ia gerar mais receita, e o time de engenharia estava freando tudo porque a meta deles era gerar menos bug, e aí na cabeça deles, em vez de mexer em qualidade, quanto menos código novo eles botassem para produção, na teoria menos bug teria. Então, esse é o nível de coisa que acontece principalmente em empresas mais tradicionais, maiores e hierárquicas, e se tu não tá ciente desse desalinhamento num nível mais tático, estratégico ali de metas e objetivos, tu entra numa call que tem uma liderança mais sênior de engenharia e uma mais sênior de negócio, eles estão discutindo, tu não entende nem o contexto porque tu não sabe que tem esse desalinhamento, sabe? Então essa é a primeira coisa, é entender que tu tem stakeholders dentro da tua área, normalmente dentro de outras áreas da empresa, e tu precisa conhecer eles. O segundo ponto é tu mapear essas pessoas, sabe? Eu sempre gostava de ter uma matriz, tem uma matriz que a gente chama de matriz de interesse e influência, que ela consegue organizar em 4 quadrantes, assim. Então, por exemplo, pessoas que têm muito interesse na tua entrega e muita influência, por exemplo, o CEO da empresa. Se, pô, tu tá fazendo uma feature que ele
ele tá patrocinando, que ele quer que ela aconteça, ele é provavelmente a pessoa da empresa com maior influência para ditar o que deveria acontecer, e nesse caso ele tem muito interesse, então é uma pessoa que tem que estar mapeada, ela tem que receber reporte, ela tem que ser envolvida de alguma forma, porque senão pode ter algum problema de desalinhamento dentro desse caminho. Em outros cenários, pode ser que o CEO, né, dessa mesma pessoa, ele segue tendo muita influência, mas ele tem pouco interesse. Então aí não adianta tu colocar tanto esforço, assim, pô, é uma feature secundária que não vai ter tanto impacto na visão dele ali, mas nesse cenário, essa mesma feature ali que o CEO tem pouco interesse, daqui a pouco se tu tá fazendo alguma mudança no CMS que vai atualizar o conteúdo do site institucional da empresa. Aí, pô, o head de marketing vai ter muito interesse nisso, e quanto maior a liderança de marketing, mais influência ela tem, sabe? Então, nesse caso, pô, essa vai ser a pessoa que provavelmente tu vai ter que dar mais atenção, agradar ali e tal. Então, tu entender essa dinâmica, assim, de quem tem influência e quem tem interesse nessa feature é importante. Eu vou deixar até um artigo de referência aqui que fala dessa matriz de influência e interesse, e a partir disso tu começa a mapear, sabe? E eu tentava mapear bem de todos os quadrantes que é descrito nessa matriz para saber quem eram as pessoas que podiam impactar de alguma forma e envolver elas cedo no processo, sabe? Desde o levantamento de requisito, definição da funcionalidade, o escopo ali, botar elas numa reunião, botar ela numa sala e sempre mandar a documentação, ó, tá aqui o TDD, o Technical Design Doc, ou o PRD, o documento de produto ali que a gente fez, do que é a feature, pega um ok dela antes de começar, porque senão tem muito risco de tu só descobrir tarde que tu não tá atingindo as expectativas dela, e aí, cara, tentar rediscutir uma feature depois dela implementada é a pior coisa para todo mundo. E outra coisa que é importante, principalmente quanto mais sênior tu fica na empresa, é tu entender o organograma da empresa. E o organograma, basicamente, é tu entender quem responde para quem dentro dessa estrutura, sabe? Pô, a gente tem o CEO, quem são os liderados dele? Ah, tem um head tem tipo um CTO, um head de produto, um head de marketing. Ah, quem tá abaixo deles, tal. Quando tu começa a entender essa estrutura da empresa, é mais fácil para te navegar e tu conseguir informações, sabe? Talvez tu tenha pessoas que são teus pares ali, que estão mais perto do teu nível, que tu tem contato, mas às vezes tu vai ter que ir no chefe delas e tal, e entender com quem tu tem que falar em cada situação é bem importante, sabe? Então, pô, é uma feature que impacta o time de CS. Cara, quem é a pessoa de CS que eu deveria falar durante o fluxo? Já sugeri, se ninguém tá mapeando essa pessoa, falar, pô, mas o principal usuário é essa pessoa de CS aqui, eu não deveria alinhar com ela? Ou, pô, tem toda a campanha de lançamento de marketing, a gente não deveria alinhar com ela? E tu ficar sempre, porque tu conhece o organograma, tu conseguir interferir nisso. Uma forma fácil de conhecer o organograma da tua empresa é falar com as pessoas de RH ali. Normalmente elas vão ter no onboarding lá, alguma apresentação institucional, tem algum organograma mais em alto nível, que eles atualizam com certa frequência. Se tu pedir explicando, olha, eu quero organograma, porque eu quero entender como conseguir influenciar melhor aqui na tomada de decisão, garantir que o que precisa ser feito seja feito. Tem como tu me mandar o organograma? Provavelmente ela vai te ajudar. Se não, tu pode sempre falar com o teu líder ou pessoas próximas e tu começar a montar o teu próprio organograma ali. E não é uma coisa que tu precisa olhar todo dia, assim, sabe? Se tu der uma olhada a cada nova feature, atualizar uma vez por mês, tu já tem esse mapa ali para te guiar, para fazer uma melhor gestão de stakeholders, envolver as pessoas certas na hora certa e conseguir comunicar avanço das features também de um jeito inteligente. E o terceiro ponto que eu deixo de dica, assim, é saber que tu sempre vai ter que adaptar a tua comunicação para cada nível ou setor da empresa, assim, sabe? Pô, tu é uma liderança de um squad, dentro do teu time, provavelmente tu vai poder falar um linguajar mais técnico, assim. Se tu vai falar com o teu manager, que ainda é de tecnologia, assim, mas tu vai dar um report sobre o avanço do teu time, tu vai falar muito mais sobre o resultado que está acontecendo, o impacto, tu tá no cronograma, não tá no cronograma. E se for falar com alguém mais sênior ainda, tipo um CTO dentro de engenharia, tu vai falar muito do impacto de negócio, quais os riscos, pensamento de engenharia mais alto nível, de estratégia, assim. Agora, se for falar com alguém de outra área, como por exemplo com o CEO, tu vai falar muito mais do impacto de negócio mesmo, assim, olha, o objetivo de negócio que a gente quer atingir é esse, a gente tá dentro do cronograma, quais são os riscos. Agora, se for falar com alguém de produto, tu já vai focar um pouco mais nesse viés de produto, mas pensando no resultado mais para o usuário, um pouco mais resultado curto prazo, uma visão um pouco mais tática de como a feature está avançando e tal. O CEO provavelmente não tem interesse em saber no nível tarefa, assim, como as tarefas estão se movendo. Ele quer saber mais o cronograma alto nível. Uma pessoa de produto pode querer saber um pouco mais no micro. Um
um head de produto já não vai querer saber mais no nível milestone, assim, o que tá alcançando. Então é importante entender que não só conhecer o organograma da tua empresa, entender quem é interessado na feature que tá desenvolvendo, quando tu for conversar com as pessoas, tu vai ter que modular essa tua comunicação e saber que para cada interessado ou cada nível da empresa, tu vai ter que te comunicar de uma forma relativamente diferente. Porque com isso, se tu conseguir entender a importância de saber quem são os stakeholders da empresa, então, tu colocar nesse pensamento que cada nova feature, cada nova proposta, tu entender quem é interessado, tu conseguir mapear e identificar essas pessoas para pedir ajuda mesmo, olha, no levantamento de requisito, tirar dúvida, alinhar cronograma, pensar risco, e tu organizar de uma forma que tu saiba comunicar com cada uma dessas pessoas numa linguagem que ela consegue consumir, tu vai estar cada vez mais preparado para evoluir na carreira, sempre levando em conta essa parte de gestão de stakeholders. E quando tu faz isso, tu remove muito risco das tuas entregas, porque são alinhadas com antecedência com quem tem que estar alinhado. Tu mostra muita senioridade, assim, por entender esse impacto mais sistêmico de tudo que tu está fazendo, e tu ganha bons aliados na empresa que vão valorizar tu manter eles informados e também questionar eles sobre o futuro do desenvolvimento, que também no futuro, quando tiver algum tipo de avaliação 360, performance review, provavelmente vão ser pessoas que vão falar bem de ti. E até pensando mais para frente da carreira, assim, são várias pessoas que no futuro podem inclusive mudar de empresa, te indicar, ou dentro da própria empresa te indicar para uma promoção. Tu ganha uma série de aliados, assim, que facilitam não só teu trabalho dentro da empresa, quanto no futuro da carreira. E o contrário disso é tu ficar tentando brigar com essas coisas, achar que quem é de outra área é teu inimigo, e aí tu não conseguir nem só garantir a entrega de valor de cada feature, mas também criar um clima ruim para ti, ser ruim de trabalhar dentro da empresa, porque tu tá sempre desalinhado com as pessoas e sempre com medo, assim, de ter alguma mudança que tu não tá envolvido. Então eu sei que é um assunto denso e difícil, às vezes, de entender, principalmente porque a gente não é muito exposto a isso no nível júnior, pleno, às vezes nem no nível sênior, e aí quando tu começa a liderar uma feature no sênior, ou liderar um time ali, vira tech lead, staff e tal, isso acontece tudo de uma vez, sabe? Tu tem que aprender do nada a gestão dos stakeholders. Então, quanto antes na carreira tu conseguir começar a olhar para isso, vale a pena. E eu te convido também, se tu quiser te aprofundar mais no assunto, entrar lá na Tech Leads Club. Eu tenho um curso lá, super direto ao ponto, de 2 horas só sobre gestão do stakeholder, que dá esse framework prático, passa por um caso real ali, mostrando uma feature que eu liderei uma vez que envolveu muitas pessoas da empresa, e eu mostro como eu organizei esse mapa de stakeholders, como eu envolvi as pessoas, como eu deixei elas bem informadas, e com aquele conteúdo ali eu tenho certeza que tu vai estar bem preparado para lidar com essa parte de gestão de stakeholders, fora todas as mais de 300 horas de conteúdo que a gente tem lá, com uma boa parte delas sendo sobre liderança, entrega de software, que vai te ajudar a guiar melhor essas decisões quando tu estiver comunicando com outros stakeholders. Por hoje era isso então, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui o conteúdo. Se tu gostou, não deixa de dar um like, te inscrever aqui no canal. Se quiser me acompanhar nas outras redes também, eu produzo conteúdo pelo Instagram e pelo LinkedIn. E se tiver alguma dúvida, é só mandar por lá. E por fim, deixa aqui nos comentários pro pessoal quais os principais desafios que vocês enfrentam com gestão de stakeholder, ou até se tem algum case engraçado de problemas que gerou não olhar para isso, que tanto eu quanto o resto do pessoal pode te ajudar a resolver essas situações. Um abraço e até a próxima.